E aí, galerinha da natureza, tudo bom? Gente, eu tive um probleminha no vídeo anterior, certo? Que eu estava apresentando adaptações das plantas, certo? E a minha memória acabou e o vídeo encerrou. Então, eu vou estar fazendo a continuação desta aula, certo? Que no caso eu estava falando das adaptações e parei nas adaptações de ambiente com baixa luminosidade. Acho que eu terminei de falar das orquídeas que elas têm a capacidade de viver em cima dos troncos das árvores maiores, por isso elas são chamadas de epífitas, e elas também têm raízes aéreas, que tem um tal de velume para conseguir pegar nutrientes do ar e armazenar, conseguir o oxigênio e os nutrientes do ar com essas raízes aéreas e o velame que ajuda a armazenar, certo? Armazenar águas e nutrientes. Aí agora a gente vai passar para ambientes com solos pobres. O que acontece nos ambientes com solos pobres é que a adaptação que eles têm que fazer é de conseguir nutrientes que eles não possuem naquele solo, certo? Então, aqui existem adaptações diversas relacionadas ao nutriente em falta. Ou seja, neste slide tem muitas particularidades que não dá para falar tudo. Dependendo do nutriente que está em falta, a planta faz determinadas adaptações. Então, tem diversas coisas para ver aí, certo? Eu só peguei aqui 2 exemplozinhos. Ó, quando o ambiente é pobre em nitrogênio, existe uma associação da planta com uma bactéria, que é chamada de Rhizobium e Bradyrhizobium, que fixam o nitrogênio do ar, geralmente nas leguminosas, certo? Então, tem essa troca de nitrogenados e carboidratos, ou seja, o ambiente é solo em nitrogênio, ela faz uma associação com a bactéria, e então essa bactéria ela capta nitrogênio e traz para a planta. E a planta, em compensação, dá a essa bactéria em troca, né, os carboidratos que esta bactéria precisa também para viver. Então, elas vivem ali em união, em harmonia, certo? Então, o processo de captação do nitrogênio do ar também é denominado, esse processo que a bactéria faz de captação no ar, é denominado fixação biológica do nitrogênio. Então, essa adaptação, quando há falta do nutriente, é de nitrogênio. Quando é outra coisa, aí acontecem outras adaptações. Então, as plantas carnívoras, por exemplo, elas captam os seus nutrientes independentemente do solo. Então, elas adaptam para conseguir independente do solo, já que o solo é fraco, entende? Então, elas conseguem através dos insetos, possuem as folhas modificadas para a captura de presas e liberam enzimas digestivas para quebrar as moléculas das proteínas em aminoácidos, certo? Então, as plantas carnívoras, elas são uma adaptação da questão dos solos pobres. E aí, elas captam independente. Agora, vamos falar dos ambientes com baixas temperaturas. Ambientes com baixas temperaturas, o que ele quer fazer? As plantas desses ambientes, eles querem manter um pouquinho mais de calor. Então, elas têm umas adaptações para reter um pouquinho de calor. As adaptações relacionadas ao isolamento térmico para evitar o congelamento, certo? Como, por exemplo, casca bem espessa, folhas em formatos de agulha ou escamas que evitam o acúmulo de neve, certo? Isso é fora totalmente da nossa realidade aqui do Ceará, mas é bom a gente saber. Elas têm as folhinhas bem finas, em formatos de agulha, né? Para que não junte. Uma folha grande assim, ficaria pesada, cheia de neve. Meu Deus, essas plantas são tão inteligentes.
Então, também a perda das folhas no outono, economizando assim energia, né, durante o inverno, e faz a dormência das gemas e sementes durante as épocas mais frias para que elas não percam, né? Elas fazem essa dormência, aí depois elas fazem o processo para acordar no tempo certo e germinar, conseguir germinar, tá bom? Por aqui a gente termina de falar das adaptações, certo? Mas eu vou acrescentar falando que as plantas que também geralmente vivem em ambientes de muitas queimadas, ela também tem essa adaptação térmica de isolante, que é uma casca bem espessa, certo? Então, é isso, né? Eu trouxe aqui algumas questões do Enem em relação a esta matéria que a gente viu agora. Vamos ver. No Enem 2019, tem uma questão aqui sobre os mangues. O mangue é composto por 3 tipos de árvores: Rhizophyra, mangue e mangue bravo ou vermelho, Avicennia eucheriana, mangue seriba e Lagunaria racemosa, mangue branco. Uma característica morfológica comum aos 3 tipos de árvores encontradas no mangue está relacionada à pouca disponibilidade de oxigênio encontrado em seu solo. Veja que a questão falou da pouca disponibilidade de oxigênio. Então, a característica morfológica de valor adaptativo referenciada no texto é a ausência de frutos, B, ausência de estômatos, C, presença de folhas largas, D, presença de raízes escoras e E, presença de pneumatóforos. Bom, as folhas largas é dos ambientes úmidos, né? Não é. A ausência de estômatos não tem poucos, eles ficam fechados, mas ainda tem estômatos nas plantas que não querem sofrer muitas transpirações. Então, aqui tem 2 adaptações dos mangues, veja bem nas alternativas, tem as raízes escoras e tem a presença de pneumatóforos, aí tem que prestar atenção, né? Porque as raízes escoras, ela tem a ver, essa adaptação, com a fixação da planta. As raízes escoras é para ajudar na fixação. Então, como a questão falou exatamente que está relacionada, a adaptação que está relacionada à pouca disponibilidade de oxigênio que é encontrado no solo, então ele está falando da adaptação que é a presença dos pneumatóforos. Porque os pneumatóforos são aquelas raízes que saem para fora do solo, assim, e ficam as pontas para fora para poder pegar o oxigênio do ar, já que no solo não tem o oxigênio, entendeu? Então, a questão é a resposta E, a presença de pneumatóforos. Outra questão do Enem 2016. Em uma aula de biologia sobre formação vegetal brasileira, a professora destacou que em uma região a flora convive com condições ambientais curiosas. As características dessas plantas não estão relacionadas com a falta de água, mas com as condições do solo, que é pobre em sais minerais, ácido e rico em alumínio. Além disso, essas plantas possuem adaptações ao fogo. E eu trouxe essa questão para mostrar que, além da aula que eu dei, ainda tem muito mais coisas para estudar, tá certo? Então, não fica só nessa aula. Por exemplo, essa questão não tem muita competência do aluno responder com a aula que eu dei, porque falta mais coisas ainda sobre as adaptações das plantas, tá? Porque a gente nem falou dessas adaptações ao fogo, só dei uma citada de casca espessa, né? Então, as características adaptativas das plantas que correspondem à região destacada pela professora são a raízes escoras e respiratórias. Não, essa daí você já elimina, que é dos mangues. Raízes tabulares e folhas largas, também não, que é de ambientes úmidos, né? Casca grossa
e galhos retorcidos. Pode ser, né? Porque tá falando do fogo. Raízes aéreas e perpendiculares ao solo. Não, essas aí são as que têm baixa luminosidade, vão buscar luz. Então, folhas reduzidas ou modificadas em espinhos, essa é as que são de ambientes secos. Então, vejamos, a aula até que deu as competências para você responder, porque por eliminação você sabia de todas as outras. Sobrou a C, que é a casca grossa, até dei uma citada, né, na parte disso aí, e galhos retorcidos, certo? É a questão certa. E tenho mais outras duas questões, que no caso, quando eu dei a aula no Meet para os alunos, eu coloquei essas outras duas questões aqui para falar do ambiente das queimadas. Aí nessa aula eu citei, mas agora eu não vou poder citar e também vai estender muito o tempo do vídeo, vai ficar muito longo, fica chato, fica cansativo, né? Então eu mandei essas questões, até no Meet não deu tempo porque a aula ficou muito grande. Então essas questões também eu mandei para os alunos, certo? E aí depois dessas questões, o que eu fiz? Eu vou citar aqui, que é para poder ficar como dica para os professores, certo? A questão da avaliação para o aluno. Eu falei de atualidades, manguezais e tudo, porque tem aquela questão da proposta de mudança na lei, certo? Que é interessante, pode ser falado também numa aula. E as queimadas que estavam acontecendo bem muito, estava nos noticiários agora, não faz muito tempo, né? Então, eu falei das questões das queimadas na Amazonas e algumas adaptações, inclusive nas questões que eu mandei. Então, tem alguns dados em relação a isso. E forma avaliativa desta aula que eu passei para os alunos quando eu fiz a aula no Meet, foi tanto as questões do Enem e as questões que eu tive que mandar porque não deu tempo, como também tinha um jogo mais a questão visual, né? Porque eu dei a aula aqui agora no vídeo, mas eu não mostrei os slides. E aí esse jogo também está nos slides, que é as fotos que eu tirei das plantas. No caso, eu mostrar as fotos e escolher um aluno para responder sobre cada foto. Somente com a visualização da foto, se o aluno teria a capacidade de me dizer qual é as características adaptativas daquela planta, certo? Então, ficou mais ou menos assim. Eu não coloquei muitas também para não ficar muito cansativo. Então, um slide assim, com as fotos, ó, onde tem um bonequinho dizendo assim, vamos treinar um pouco, aí falaria, né, aqui são as plantas aquáticas. Escolheria algum aluno para responder as características adaptativas de cada uma dessas fotos. Então, é um joguinho que dá para fazer online, né? Uma aula online. Então, com isso a gente finaliza a aula. Agradeço demais a atenção. Também vou acompanhar o vídeo, então se alguém se deparar com o vídeo e tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários que eu vou acompanhando e vejo o que eu posso fazer para ajudar e para melhorar, tá certo? Valeu, um like para vocês.